Tem algo estranho acontecendo na NBA. O time que ganhou 4 anéis nos últimos 9 anos, com o maior arremessador da história, um técnico com status de lenda e agora com jovens finalmente explodindo, eles estão indo para os playoffs. E a maioria das pessoas simplesmente não acredita que eles possam vencer de novo. Mas não é como se o Warriors tivesse sido esquecido, eles estão sendo perigosamente subestimados. Mesmo com a chegada de Jimmy Butler, a melhor versão de Draymond Green nos últimos anos, e o brilho de Kuminga e o surgimento até de um brasileiro como fator surpresa, quase ninguém está falando neles como candidatos reais ao título. Mas e se a gente estiver errando de novo? E se o time mais dominante da última década ainda estiver entre nós? Hoje vamos olhar com profundidade para a história, para os números e tentar responder a única pergunta que realmente importa. Os Warriors ainda podem ser campeão? Golden State Warriors em 2022 não era o favorito, mas eles tinham algo que ninguém conseguia medir: um sistema testado, um elenco entrosado e uma defesa que simplesmente colapsava ataques. Foram 53 vitórias na temporada regular, a melhor defesa da NBA e um net rating de 5,6. E mesmo com um ataque apenas no meio do pelotão, a 17ª da liga, eles compensavam tudo com disciplina, movimentação e um senso coletivo cirúrgico. Curry estava em um modo assassino. Wings engoliu estrelas como Luka Doncic e Jason Tatum nos playoffs. E Draymond Green ainda era o cérebro de tudo. Mas em 2025, as peças ainda estão ali. Só que a engrenagem travou. O time começou a temporada totalmente quebrado, sem identidade, sem ritmo e sem um plano claro. A defesa caiu para a 7ª. O net rating despencou para 0,7. E por um momento parecia que a dinastia finalmente tinha virado apenas passado. Até que eles tomaram uma decisão ousada. Jimmy Butler, o nome que ninguém esperava ver em São Francisco. Formado na cultura do Heat, com finais nas costas e um histórico de elevar o nível nos momentos mais decisivos, mas a grande dúvida era como colocar Jimmy em um sistema onde ele não é o centro do ataque. A resposta não veio de imediato, mas quando veio, tudo mudou. Desde a estreia de Butler, o Warriors venceu 14 dos últimos 19 jogos. Se transformaram na 4ª melhor defesa da liga nesse recorte. Jimmy entregou média de 18 pontos, 6 assistências, 5 rebotes, com 48% nos aproveitamentos dos arremessos. Mais importante que isso, nos jogos apertados, eles venceram 7 dos últimos 8, com Butler decidindo na marra. O impacto foi visível. O time ficou mais físico, mais direto e mais inteligente. Jimmy não só encaixou, ele trouxe o tipo de mentalidade que esse elenco precisava. Não alguém para monopolizar o jogo, mas alguém que sabe fechar o jogo. Se em 2022 o Warriors tinha a melhor defesa da NBA, o que aconteceu depois? Muita gente coloca o declínio nas costas da idade de Draymond Green, mas nessa temporada ele decidiu reescrever essa narrativa. Com 34 anos, Draymond está jogando o melhor basquete defensivo desde 2017. Ele tem 9,2 rebotes por jogo, 1,8 tocos, 1,4 roubos e o defensive rating de 105,4, um número digno de um defensor do ano. O time tem um impacto de 7,1 pontos com ele em quadra. Ele voltou a ser o cara que antecipa jogadas antes delas acontecerem, que orquestra a defesa como um maestro, que transforma um sistema comum em uma muralha. Se a base de 2022 era experiência, a base de 2025 é equilíbrio. E claro, tudo isso não importa se Stephen Curry não estiver em modo Stephen Curry. Com 37 anos, muitos acharam que ele já tinha passado do auge, mas ele respondeu com atuações surreais. 24,4 pontos, 6,1 assistência, 4,3 rebotes, quase 40% nas bolas de 3 e uma atuação recente de 52 pontos com 12 bolas de 3 contra os Grizzlies. Um lembrete cruel para qualquer time que pense que ele está acabado. Quando Curry está saudável, ele ainda é um dos 5 jogadores mais letais da NBA. Mas vamos ser honestos, esse time não é perfeito, eles não têm mais a mesma margem de erro de antes.
Se o Curry tem uma noite ruim, derrota. Se o banco falha, colapso. Se a defesa relaxa, o time vira comum. Mas e se tudo encaixar? Eles têm experiência, têm defesa, têm um dos melhores jogadores da história, têm jovens que explodiram no momento certo e tem um novo líder que adora o caos dos playoffs. Eles estão longe do auge técnico de 2022, mas talvez isso nem importe, porque nos playoffs, experiência, química e defesa ainda vence jogos. E se existe uma equipe no Oeste que você nunca deve subestimar, esse time é o Golden State Warriors.